Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e eu acredito que você já fez ou já ouviu essa pergunta. Qual é o tipo de rosca é mais resistente? É a série métrica ou a série em polegada? E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que existem fatores que nos faz entender qual é a rosca que terá a maior resistência. Veja só comigo. Eu tenho aqui dois tipos. Eu tenho uma rosca métrica e uma rosca em polegada. As duas ela têm dimensões nominais semelhantes. Uma é em milímetros, a outra em polegada. Veja, eu tenho aqui um parafuso com a sua rosca M8 com passo de 1,25. E tem as seguintes informações aqui. Ela é uma rosca métrica, a sua seção nominal é de 36,6 milímetros ao quadrado, certo? Se vocês têm interesse em saber como calcula, eu vou deixar aqui acima o card. Tem um vídeo lá do canal que explica o passo a passo de como você encontrar, como você calcular aqui a área da seção do parafuso. E aqui eu tenho a sua classe de resistência, que para esse caso aqui é 5,8, onde tem aqui em Newton 13.900. Então aqui a sua resistência, aqui a sua classe de resistência 5,8, onde tem aqui a ponta 13.900 newton. E eu tenho aqui abaixo um parafuso que é em polegada. Um parafuso de 5,16 por 18 fios. Quando eu falo no início que são semelhantes, é porque aqui, se eu for converter para milímetro, essa dimensão nominal ela vai dar aproximadamente 7,94. Então eu estou colocando aqui parafusos com rosca com dimensões semelhantes para nós analisarmos. Eu vou fazer junto com vocês o cálculo do torque para você observar melhor qual das duas é mais resistente. Então aqui eu tenho a série em polegada, onde a sua seção nominal aqui é de 33,8. Observe que um dos pontos importantíssimos é você ver qual dos dois aqui tem uma área de seção maior ou menor. Consequentemente, aquele que é menor, ele terá uma menor resistência. E aqui eu tenho grau de resistência. Se esse aqui é classe na série métrica, eu tenho aqui na série em polegada grau de resistência. E esse grau 2 ele é equivalente ao 5,8. Por isso que eu coloquei aqui esse grau de resistência aqui em polegada é o grau 2, que é equivalente à série métrica em 5,8. E veja que ele tem uma resistência menor, de 13.000. Então isso já aponta que ele tem uma área menor, tá certo? Mas aqui nós estamos comparando com classe e grau de resistência equivalente. Então veja, todos dois aqui são roscas normais. Sabemos que tem as roscas normais e a fina. E outra coisa interessante que vale muito a pena você observar é a quantidade de filetes que aquela rosca vai ter. Quanto mais filetes, ele vai ter uma absorção, uma resistência maior. E quão maior o número de filetes, o seu passo será menor. Então, se eu tenho mais filetes, eu tenho um passo menor. Então, observe também outra característica. Primeiro ponto, a área de seção, se ela for maior, ela tem uma resistência maior. E se seu passo for menor, isso quer dizer que ele vai ter mais filetes ali na fixação e a sua área de seção aqui será maior. Então, observe que aqui, se eu pegar aqui uma rosca em polegada que ela tem 18 fios a cada uma polegada, isso significa o quê? Que tem 18 filetes a cada uma polegada. E se eu for observar aqui qual passo em milímetro, a distância entre o centro dos filetes é 1,41. Então, o passo aqui dessa rosca ela é maior, do parafuso de 5,16, ele é maior do que o passo da rosca M8 por 1,25. Então, observe, se eu tenho uma quantidade maior de filetes, eu tenho uma resistência maior. Mas o que a gente vai fazer agora é fazer um cálculo do torque para esses dois parafusos. E vamos observar isso na prática, como nós entendemos melhor qual é o que tem mais ou menos resistência. Vamos lá. Observe aqui.
Eu tenho aqui, lembram que eu falei que a classe de resistência ali, no caso a 5.8, equivale ao grau 2 de resistência. Então, se são equivalentes, eu vou pegar um deles para a gente fazer aqui o seguinte. Nós vamos precisar desse valor aqui quando formos calcular o torque. Então, eu tenho aqui 5.8, que é a classe de resistência. Esse primeiro dígito aqui, você multiplica por 100. Você vai ter a tensão de escoamento aqui, 5. Primeiro dígito, 5 vezes 100, eu tenho 500 newton por milímetro ao quadrado. E ponto 8 quer dizer o quê? 80% do valor aqui, da tensão de escoamento, que é a margem de segurança que nós utilizaremos no nosso cálculo. Então, ponto 8 aqui, é o valor que nós vamos utilizar no nosso cálculo. Então, pega esse valor aqui, ponto 8, então quer dizer que é 80% do valor total, que vai dar aqui 400 newton por milímetro ao quadrado. Isso a gente vai utilizar na hora de calcular a força de aperto. Então, observe que aqui eu tenho, foi extraído aqui de uma tabela, o valor do torque para aqueles dois parafusos. Uma rosca M8 por 1,25 e uma rosca 5,16 por 18 fios. Aqui são as seções que nós já observamos. E aqui o valor do torque. Observe que aqui o torque é Newton metro. E aqui também. Então aqui eu tenho 16,8 para o parafuso M8. E aqui eu tenho o grau de resistência, o torque aqui no grau 2, 15,7. Então observe que o parafuso M8 ele absorve um torque maior. Mas como nós observamos isso na prática? Vamos lá. Aqui nós já atribuímos aqui o 400, que vai ser o nosso valor de segurança na hora de calcular aqui o torque, certo? Então veja, torque vai ser igual ao diâmetro nominal vezes o fator de torque, que vai ser uma constante aqui, vezes a força de aperto. Então o torque é o que nós vamos descobrir em Newton metro. Dimensão nominal aqui é 8. O fator do torque nós vamos utilizar 0,14 para parafusos que não utilizam lubrificação, então vamos utilizar a constante de 0,14. E aqui a força de aperto é onde nós atribuímos aquele valor. O P aqui que vai ser a força, vai ser a tensão, que é o valor aqui de 400, vezes a área de seção aqui, Então, quando eu faço esse cálculo, eu encontro aqui a força de aperto de 14.640, tá certo? Então, se nós já temos aqui a dimensão nominal, o fator aqui de torque, que é uma constante, e temos agora a força de aperto, é só encontrar o torque. Então, o torque vai ser igual a dimensão nominal 8 vezes 0,14 vezes a força de aperto, que vai dar 16.400. Lembrando que aqui está em milímetro. Então, para converter para Newton metro, divide-se esse valor por 1000. Então, nós vamos ter um valor aqui aproximadamente de 16,4. Observe que o valor inteiro aqui ele está correto. Mas o que acontece? Nós atribuímos aqui o 400. Se você utilizar aqui 410, você vai ter esse valor aqui, bem próximo de 16,8. Aqui nós utilizamos o 80%, justamente aqui da sua classe de resistência. Certo? Então, aqui nós já observamos o do valor em milímetro. Já aqui em polegada é a mesma coisa, certo? A única coisa que vai mudar é que aqui nós temos a área de seção que é diferente. A área de seção menor. A partir do momento que eu tenho uma área de seção menor, eu sei que ele já vai ter uma resistência menor. Então, vamos lá. A força aqui de aperto vai ser a tensão de 400 vezes 33, que é a área da seção, 8, que vai resultar em 13.520. Se eu já tenho esses valores, o que eu posso fazer? Eu pego esse valor 5,16 e converto em milímetro. Quando eu converto em milímetro, eu vou encontrar o valor aqui aproximadamente de 7,94. É só fazer a multiplicação. 7,94 vezes 0,14, que é a constante que já falamos há pouco, vezes a força de aperto. Vamos encontrar aqui 15.029. Convertendo para milímetros, vamos ter o valor aqui, aproximadamente aqui, de 15. Lembrando, utilizamos o 400. Se aqui você utilizar, por exemplo, 420, você vai ter esse valor aqui, de 15,7. Então, observe que para essa situação, parafusos com
dimensões semelhantes, que é o parafuso ali, o M8 e o 516, observamos que o M8 ele tem uma resistência maior. E para saber qual dos parafusos, qual a rosca tem resistência maior, você precisa conhecer qual é a área de seção e também você vai observar a quantidade de filetes que vai ter pela área que vai ser fixada ali, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva e continue acompanhando os nossos conteúdos. Um grande abraço e até as próximas.